Olá, graça e paz. Bom estarmos aqui para compartilharmos mais um pouco da palavra de Deus. Que Deus te abençoe onde quer que você esteja, que Ele te abençoe ricamente neste dia. Vamos orar, queridos? Quero orar com vocês neste momento. Pai querido, Tu és tremendo, Tu és misericordioso. Glorificado, santificado seja, Senhor, o Teu nome. Tu és tremendo, Pai. Obrigada pelo privilégio de estar na Tua presença, Senhor, de poder compartilhar, ó Pai, a Tua palavra. Nós te apresentamos, Senhor, cada vida nesta noite, ó Pai. Cada vida, Senhor, que vai estar conosco, que seja abençoadas e alcançadas pela Tua misericórdia, Pai. Te apresentamos aqueles que estão enfermos, aqueles que estão angustiados. Oh, Pai querido, que a paz que excede, Senhor, a todo entendimento, possa alcançar cada vida, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quero compartilhar um texto da palavra de Deus com vocês hoje. Vou ler apenas 2 versículos de 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 2 e 3. Diz assim, um momento. Diz assim, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não com tábuas de pedra, mas com tábuas de carne, isto é, nos corações. Querido, Paulo estava tendo alguns problemas na igreja de Corinto, porque aquelas pessoas estavam duvidando do apostolado dele e pedindo cartas de recomendação, o que era muito comum naquela época, né, quando se ia para uma igreja levar a carta de recomendação. Mas Paulo disse que não precisava, né, de papel, porque a prova do apostolado dele era vidas transformadas, corações transformados. Então é isso que ele estava dizendo. Então ele diz esse texto, vós sois carta. Queridos, nós somos cartas vivas de Cristo. Uma carta, ela existe para transmitir uma mensagem. Hoje quase que não é mais comum, né, escrever carta, mas naquela época era, né, e até pouco tempo atrás, se escrevia cartas. Ainda tem pessoas que escrevem, não é isso? Gostam de escrever. É para transmitir o quê? Uma mensagem. E ela revela o quê? Os pensamentos, as intenções e o coração de quem escreveu. Não é isso? Então, da mesma forma, queridos, Deus deseja, né, que a nossa vida revele Cristo ao mundo. Esse é o desejo de Deus. Deus não procura, sabe, apenas pessoas que falam sobre Ele, mas pessoas que revelam Cristo, né, ao mundo. É isso que Deus quer. Então, quando o apóstolo Paulo fala que nós somos cartas, né, lida, é isso que ele está dizendo, que as pessoas estão lendo, não é isso? A nossa vida, olhando para a nossa vida. Uma carta de Cristo, ela precisa ser escrita pelo Espírito de Deus antes que ela possa ser lida pelos homens. Sabe, não é apenas uma mudança exterior, mas é uma transformação realizada pelo Espírito Santo de Deus. Sabe, Deus quer que nós sejamos pessoas que aos outros nos olharem, eles possam ver Cristo, eles possam ter vontade de estar com Cristo. Mas
o que as pessoas estão lendo nas nossas vidas nos dias de hoje? O que nós estamos revelando, queridos? Paulo diz que esta carta, ela não foi escrita em tábuas de pedra, não é isso? Nem com tinta, mas a carta foi escrita, não é isso? No coração de Deus, querido, nos nossos corações. Então é isso que nós precisamos entender. Deus está escrevendo uma carta através da minha vida, da sua vida. Não é isso? O que as pessoas conseguem ver através, queridos, a transformação da nossa vida, ela não vem de fora para dentro, mas ela começa de dentro para fora. Jeremias diz assim: porei a minha lei no seu interior. Isso o próprio Deus falando através do profeta Jeremias, que ele ia colocar a palavra dele no nosso interior. Então eu te pergunto nesta noite, o que há no seu interior? É a palavra de Deus? O que você está transmitindo através do seu modo de viver? Sabe, muitas pessoas, elas nunca irão a uma igreja, nunca entrarão numa igreja, nunca, participarão de uma escola bíblica, de um culto, abençoado, como nós participamos, mas elas observam diariamente a maneira como nós vivemos, como nós falamos e como nós reagimos. Não é isso? Os seus parentes, os seus colegas de trabalho, de escola, os vizinhos, eles vivem observando a nossa vida. E será que eles podem dizer, que somos cristãos de verdade? Que carta está sendo escrita através da nossa vida, amados? Tá? Uma carta escrita por Deus, ela precisa o quê? Mostrar transformação, produzir transformação. Então, Paulo está dizendo que nós somos uma carta escrita por Deus, escrita por Cristo Jesus. Então, ela precisa produzir transformação na vida das pessoas. Primeiro, ele transforma as nossas vidas, para que depois vidas sejam transformadas através da nossa vida. Então, o testemunho mais poderoso não é aquilo que nós dizemos, mas aquilo que nós vivemos, querido. Como nós nos comportamos, aquilo que nós falamos com as pessoas. Sabe, Deus não procura pessoas perfeitas para usar, mas pessoas que estejam dispostas, disponíveis para serem moldadas. E é isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer nos moldar, mas nós precisamos estar o quê? À disposição ali, como um barro, na mão do oleiro, e deixar que ele molde a nossa vida para o propósito para o qual nós fomos criados. Então, esta é a vontade de Deus. Agora, esta é a nossa vontade. Nós estamos dispostos, disponíveis para que o Senhor possa fazer isso. Então, Paulo diz: conhecida e lida por todos os homens. Então, todas as pessoas vão estar observando a nossa vida. Então, cartas são escritas para serem lidas. Então, a vida cristã não é para ser secreto. Não existe cristão secreto. Como existe o agente secreto, não existe cristão secreto. A nossa vida, querido, é uma carta aberta para que as pessoas possam ver Cristo através da nossa vida. Então, as pessoas observam o tempo todo a nossa conduta, sabe? Muito antes de ouvir a nossa mensagem. Sabe, as pessoas às vezes não estão interessadas no nosso discurso, Elas estão interessadas naquilo que a gente está vivendo. Então, elas enxergam as nossas atitudes, o nosso caráter, e as nossas reações. Queridos, como nós reagimos. Hoje as pessoas estão tão violentas, as pessoas estão sempre na defensiva, tudo que vai ser, que a pessoa diz, reage assim automaticamente, se defendendo. Então,
está muito estranho. A palavra de Deus diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. E é isso que nós estamos vivendo. Infelizmente, até os próprios cristãos, né, estão frios espiritualmente. Não estão conseguindo demonstrar o amor de Cristo como ele precisa ser demonstrado através das nossas vidas, queridos. A palavra de Deus no livro de Mateus 5,16 diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então, querido, a nossa luz tem que ser resplandecida diante dos homens. Lá dentro da igreja, né, você é uma luzinha junto com outros, mas se você vai estar no lugar escuro, uma luz faz muita diferença. Então, quando você estiver diante, né, de pessoas lá fora no mundo, ou na sua casa, onde quer que você esteja, ou no trabalho, você precisa ser luz, você precisa, né, resplandecer a luz de Cristo para que essas pessoas possam ver. Agora, uma carta ilegível, ela perde a sua utilidade, né? É como quando a gente vai no médico e ele faz aquela receita que a gente nem consegue ler. Não é isso? Quando eu vou ao médico, eu já pergunto o que que é, né? E às vezes já anoto, porque a gente não consegue ler. Também a minha letra também é muito terrível, não é isso? É ilegível, nem todo mundo consegue ler, é pior do que a letra de médico. Então, da mesma forma que é ilegível, né, a carta perde a sua utilidade, da mesma forma, um testemunho confuso, ele enfraquece a mensagem do evangelho, queridos. Às vezes, o testemunho que a pessoa dá é diferente daquilo que ela fala. Ela fala: eu sou cristão, eu sou diácono, eu sou pastor, mas a maneira como ela vive, às vezes é pior do que a maneira como um mundano vive. Então, nós precisamos, né, acordar para isso aí e entender que as pessoas estão nos observando, sabe? Nossa vida precisa comunicar com clareza quem Cristo é, sabe? Que Cristo você está pregando, que Cristo você está demonstrando através das suas atitudes. Sabe, nossas palavras, nossas ações, elas devem apontar na mesma direção. Não adianta eu falar uma coisa e as minhas atitudes mostrarem outra. Sabe, é como você às vezes fala: vou te amar, meu irmão, eu te amo em Cristo, mas depois com as suas atitudes mostra uma coisa totalmente diferente. Às vezes somos ríspidos, grosseiros com as pessoas. E a palavra de Deus diz que nós devemos ser o quê? Amáveis. Nós devemos amar, ser gentis, amáveis. E a gente mostra totalmente, né, o contrário. Amados, vivam de tal forma que as pessoas possam enxergar Jesus através da sua vida. Sabe? Isso é ser cristão, é as pessoas enxergarem Cristo através da nossa vida. E uma carta de Cristo, ela precisa anunciar boas notícias. Que tipo, né, de mensagem estamos transmitindo através da nossa vida? Se você continuar lendo o texto, você vai ver que Paulo fala assim: nós somos ministros da nova aliança. E como ministros da nova aliança, nossa vida deve anunciar a graça de Deus, a salvação e a esperança em Cristo Jesus. Então, uma carta, ela pode ser bem escrita, mas se ela estiver fechada também, não é isso? Ninguém terá acesso às coisas que estão ali, ou seja, ao conteúdo daquela carta. Da mesma forma, uma fé guardada apenas dentro da igreja não cumpre sua missão. Então, querido, a nossa fé não é para ser vivida somente dentro da igreja, mas é para ser demonstrada lá fora, junto às pessoas que precisam de Cristo. Não é só entre quatro paredes.
O mundo precisa ver, né, Cristo em nossas atitudes, sabe? Através do nosso sorriso, da nossa gentileza, da nossa amabilidade. Não é isso? O mundo precisa, não apenas ouvir, sabe? Eles não querem ouvir o nosso discurso, eles querem ver. Não é isso? Se aquilo que eles verem na nossa vida for bom, aí sim eles vão ouvir o nosso discurso. Mas se não for, serão o quê? Apenas palavras. Serão apenas palavras. E a nossa competência para esta missão de transmitir, né, Cristo através, não vem, queridos, não vem de nós mesmos. Nós somos capacitados pelo próprio Deus. E Paulo deixa claro isso, que a transformação não é resultado de esforço humano. Não é isso? Ele fala, a nossa capacidade vem de Deus. É Deus quem nos capacita, né, a amar, né? Deus que nos capacita a conversar com as pessoas, a falar do amor de Deus, a pregar a palavra de Deus. Então, nós temos um Deus que nos ouve, sabe? E o Espírito Santo dentro de nós, dentro de cada um de nós. E tudo que nós precisamos para testemunhar. Então, o que está faltando, querido? Está faltando testemunho. Testemunho. E testemunho não é só com palavras, é com a nossa maneira de viver. Então deixe, né, que a sua vida anuncie as boas novas do Evangelho, através da sua maneira de agir, de estar ali. Olha, a nossa família, nossos vizinhos, né? Nossos colegas de trabalho, eles vão estar sempre nos observando. E eles observam como nós reagimos diante das dificuldades. Se diante de qualquer dificuldade, de qualquer crise, a gente se desespera, eles vão dizer, isto é ser cristão? Então, eles observam também como nós tratamos as pessoas. Se nós tratamos todos, né, de igual maneira. Então, isto eles nos observam. E se a nossa fé, não é isso? Permanece firme nas lutas, né? Mateus diz, vós sois a luz do mundo. E a semana, né, passada, a pastora Nara falou sobre isso. Vós sois a luz do mundo. Então, nós devemos iluminar este mundo. Amados, vamos parar um pouquinho e pensar, né? Todos nós estamos transmitindo uma mensagem todos os dias. Onde quer que você vá, onde você está andando, sabe? Em cada conversa, em cada atitude, em cada escolha que a gente faz, num sorriso, num bom dia, sabe? Nós estamos transmitindo uma mensagem. E o que as pessoas estão vendo através, né, de nós? Que tipo de mensagem as pessoas estão recebendo através da nossa maneira de tratá-las? Não é isso? A palavra de Deus diz que nós devemos ser gentis, amáveis. E quantas vezes nós somos ríspidos com as pessoas, não é isso? Então isso depõe contra o Evangelho. Depõe contra o Evangelho de Deus. Então, querido, o que as pessoas estão conseguindo enxergar através das nossas vidas? Eu quero que você pense nisto, né, neste dia. O que as pessoas estão enxergando através da minha vida? Através daquilo que eu falo, através das minhas atitudes. Amado, viva de tal forma, né, que aqueles que lerem a sua vida encontrem Jesus. Sintam vontade de estar com Jesus em cada página, não é isso? Da sua vida. Paulo não apresentou diplomas para aquelas pessoas como eles queriam, não é isso? Tudo que Paulo apresentou, né, foi
vidas humanas. Ele não levou ali carta de recomendação humana, mas ele apresentou vidas transformadas. O que nós temos apresentado, não é isso? Onde quer que a gente vá. Vidas são transformadas através da nossa vida. Queridos, a maior prova de que Cristo está em nós não é o que nós falamos, mas é aquilo que as pessoas conseguem enxergar nas nossas vidas. Isto é a maior prova de que somos cristãos. A palavra de Deus diz: nisso conhecereis que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E quando há amor, queridos, nós conseguimos, dar um bom testemunho. As pessoas conseguem ver Cristo através das nossas vidas. Sabe, quando as pessoas que estão, ali ao nosso redor, elas leem a nossa vida, o que o Espírito Santo está escrevendo através de nós? O Espírito Santo que habita em mim está escrevendo uma carta, não é isso? Mas o que eu consigo deixar que ele faz, que ele escreva através de mim, para que as pessoas possam enxergar? Será que é amor, fé, santidade e esperança? Esse mundo está precisando muito de esperança e é isso que nós devemos transmitir. Será que nós conseguimos transmitir isso através das nossas atitudes, do nosso modo de falar, nosso modo de agir, de tratar as pessoas? Estamos conseguindo transmitir fé? Amados, deixe, que o Espírito Santo de Deus escreva através da sua vida, permita que ele escreva, uma nova história em sua vida. Se a sua vida está marcada pelo pecado, ele perdoa, ele transforma, ele restaura, não é isso? E se você está marcado pela dor, não é isso? Ele pode curar. Então, permita que ele cure as suas emoções, que ele cure toda a sua dor. E se há páginas vazias na sua vida, ele pode preencher com sua presença. Então, permita que Deus preencha a sua vida. Busque a presença de Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, busque a Deus de todo o coração e permita que Ele escreva uma carta viva através de você. Que você seja uma carta de esperança para as pessoas, uma carta de amor, amor, esperança, tudo isso que esse mundo está tão precisando, de paz, não é isso? Então fica a minha pergunta para você: que tipo de carta estamos transmitindo? Eu quero orar com você. Aleluias! Oh, Pai, louvado, engrandecido seja o teu nome. Pai, tu és tremendo. Tu conheces, Senhor, cada vida. Tu conheces, Senhor, o nosso interior, o mais profundo, Pai, do nosso íntimo. Ainda, Senhor, a palavra não nos veio, ó Pai, à boca, e tu já sabes o que nós vamos falar. Tu és aquele que lê os nossos pensamentos, ó Pai. Tu conheces os nossos sentimentos. E eu te peço, Pai, alcance, Senhor, esta vida, ó Pai. Neste momento, alcance, Senhor, com a tua misericórdia. Escreva, Senhor, uma nova página, ó Pai, na vida desta pessoa. Uma página de paz, uma página de amor, uma página de esperança, ó Pai, para que o mundo possa ver e que possamos ser o sal da terra, que possamos ser realmente luz do mundo, Pai. Abençoe, Senhor, abençoe esse que está triste neste momento, ó Pai. Essa pessoa, Senhor,
que está angustiada, que todo sentimento que não provém de ti, que toda angústia, que toda depressão caia por terra em nome de Jesus. Nós declaramos essa vida abençoada, ó Pai, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, obrigada por cada vida. Querido, querida, que Deus te abençoe e no domingo estaremos ali firmes e fortes às 19 horas, lembrando, né, da nossa confraternização na sexta-feira às 19h30. Que Deus te abençoe, até a próxima semana, em nome de Jesus.